Boa noite, galera. Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, chegamos. Podcast número 2. Graças a Deus estamos aqui e queremos aqui convidar você. Assiste conosco, acompanha a gente aí, tá bom? Hoje nós estamos aqui um irmão aqui que veio nos trazer o seu testemunho mais uma vez aqui. E eu tenho certeza que ele vai trazer uma motivação muito grande para a sua vida. Esse podcast do GPS Gerando Profissionais Servos, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sitiado aqui na rua Cônigo Tobias, no Alto Tabaú, número 168. E temos mais de 40 congregações esparramadas pela nossa cidade, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, sul de Minas. Então você pode fazer uma visita para a gente a qualquer hora aí, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre motivações profissionais, né? Aqui. E a gente tem uma rede social para você seguir, tá bom? O Vinícius aqui do meu lado aqui, ele tá louco para te convidar a acompanhar a gente aí, seguir a gente nas redes sociais. Vai lá, Vinícius. É contigo. Paz do Senhor a todos. Eu quero te convidar a fazer parte do nosso Instagram, GPS, e também no nosso Instagram tem um link que vai entrar num grupo no WhatsApp. Te convido a fazer parte desse grupo no WhatsApp, onde nós vamos postar os assuntos, os eventos, a agenda do GPS. E para você que é empresário, quer divulgar a sua empresa no nosso podcast e nas nossas redes sociais, entra no link. No link você vai entrar no grupo, me chama lá, que a gente vai divulgar a sua empresa aqui no podcast e também nas nossas redes sociais. Legal, Vinícius, legal. E assim, você que deseja participar desse grupo aqui, com seu testemunho também, mande pra gente seu testemunho, de alguma forma, com o Vinícius você consegue nosso contato todinho, tá bom? E você pode também ser um dia estar aqui com a gente, tá bom? O Vinícius também falou que sobre os eventos, dia 27 de setembro nós vamos ter o nosso primeiro evento. Vai ser ali na nossa igreja sede, na rua Cônigo Tobias, 168. Nós teremos um primeiro evento do GPS ali, Gerando Profissionais Servos. E hoje, Vinícius, eu tô felizão aqui, que a gente vai viajar numa história aí, cara. Bora viajar? Bora viajar. Bora lá viajar, Thiaguinho? Bora viajar. A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Satisfação enorme poder estar aqui. Espero poder contribuir para aquelas pessoas que desejam, sonham, né, em ter o seu próprio negócio e ainda não começaram. Bora. Bora lá então? Bora. Gente, começando aqui, eu quero começar pelo início, Thiago. Ouvi você falar aí sobre tudo, porque alguém vai olhar hoje e falar, o Thiaguinho tá de boa aí, tá viajando, tá indo para lugares incríveis, é isso? Bora viajar para lugares incríveis. E você começou aí nesse projeto, né, do seu trabalho hoje, mas teve um início lá atrás, ainda quando criança. Conta pra gente como foi isso. Foi tudo facinho? Foi tudo de boa? Não. Vamos lá. Meu nome é Thiago Bento, tenho 36 anos, casado com a Suzana, pai do Guilherme e da Ana Lívia. E eu cresci naquele lar antigo, né, que via o pai metalúrgico e a gente sonhava também ser um metalúrgico, né, ir para a fábrica também. Então, 14 anos, meu pai me colocou no Senai para fazer os cursos. Então, eu morei no Senai até os 17, 18 anos para ter ali a minha profissão. Gostava, né, do que estava estudando, do que estava praticando todos os dias. E as coisas foram acontecendo. Entrei para a indústria e fiquei. Eu tenho 36 anos e 16 anos de carteira, né? E foi até o ano de 2020 dentro de um monte de milagre, mas não é a ocasião. Mas no ano de 2020, eu saí da empresa que eu estava trabalhando há 12 anos e coincidiu de logo na minha saída começar a pandemia, né? E eu sempre disse para o meu pai assim, se um dia eu sair, né, da empresa, ou se eu deixar de ser um funcionário ali CLT, eu vou tentar fazer alguma coisa, eu vou me movimentar de alguma forma diante de tantas oportunidades que existem hoje, né? Para casar, eu estava desempregado na época do meu casamento e precisava levantar uma grana. E minha mãe ensinou eu e a Suzana a fazer bombom, então a gente fazia bombom
à noite e eu saía para vender bombom na rua durante o dia. Então, saía com 100 bombons todos os dias, que era uma forma de empreender, né, de levantar dinheiro naquela situação que a gente estava. E deu super certo. Né? Eu vendi os bombons, né, com a cara e com a coragem. Nesse período você não estava na empresa ainda? Não, esse período foi em 2008, na época do subprime, né, aquela crise terrível que o mundo sofreu. E daí eu saí da empresa que eu estava. Então eu fui mandado embora e fiquei sem serviço, mas com casamento marcado. Então eu tinha que correr atrás de alguma forma. A forma que apareceu foi os bombons. Então a gente aprendeu a fazer os bombons. Fazia 100 bombons toda noite e eu saía no dia seguinte para vender os bombons na rua. Mas com os bombons a gente conseguiu pagar o álbum de casamento, enfeite da igreja, comprar algumas coisas. E eu só parei de fazer o bombom porque eu não tinha uma cozinha independente em casa. Isso tudo por amor. Por amor. Uau! Por amor. Por amor. Então, essa questão de empreender, de alguma forma, já estava em mim. Vendo a minha mãe desenrolando com biscuit, com um monte de coisa que ela já tentou fazer, enfim. Então, no ano de 2020, maio de 2020, eu saio da empresa. Maio de 2020 já tinha começado a pandemia, foi em março que começou. Janeiro estourou, né? Foi o primeiro caso no Brasil, março ficou Fechou feio. tudo. E maio eu saí definitivamente. Uau! E qual que era a minha ideia? Eu falei, bom, eu preciso sustentar minha família, né? O que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou fazer Uber, né? Então eu troquei de carro, né? O carro que eu tinha não dava, para tentar fazer Uber. Mas na época eu precisava ter aquela autorização na habilitação e eu não tinha, né? Então não tinha e tava tudo fechado, muita dificuldade para ir no Poupa Tempo e não era possível. Então eu tava com a ideia, mas eu não conseguia me cadastrar no aplicativo. Fiz os cartões, né, de Uber, de motorista particular, digital, porque a gente não podia entregar para as pessoas, né? Eu não tinha contato com ninguém. E a pandemia forte, né? Comendo solto. E entreguei os cartões digital pro pessoal e o pessoal começou a me ligar. Né? Ligava cedo, ligava tarde, de dia que eu saía de manhã e rodava até a noite sem ter o aplicativo. Né? E o que rege a minha vida é Mateus 6,30. Né? Se Deus cuida das aves, das ervas, Ele vai cuidar de nós, homens de pequena fé. Isso rege a minha vida. Então, eu sempre acreditei nesse cuidado, né, de Deus sobre as nossas vidas. E incrível, né? Nesse período que eu vi 2 meses que eu não consegui me cadastrar no aplicativo, as pessoas me ligavam, me chamavam e eu tinha corridas o suficiente para contemplar o meu mês. Então, eu conseguia me organizar e pagar as contas. Beleza. Quando eu consegui cadastrar no aplicativo, sumiu todo mundo. Mas o aplicativo dava conta. Então eu já não precisava, entre aspas, do pessoal me ligando, me chamando e tudo mais. No carro, eu tive essa ideia, porque eu sempre gostei de viajar. Na fábrica onde eu trabalhei, os caras até brincavam comigo. Você vai viajar, vai lá na sessão, no time 14, a sessão tal, o Thiago tá lá, o Thiaguinho, ele ajuda você a achar um hotel, achar um voo, achar, enfim. Então, mas você tá dizendo então que você não tinha a ideia disso? Não tinha. Essa ideia surgiu do céu. Mas então essa ideia, você pode me dizer então, essa ideia foi sua, ou foi de Deus, ou foi dos dois? Não, foi de Deus. Você citou um texto, Thiago, aí, muito legal de Mateus. Né, que Deus cuida das aves, cuida de tudo, não vai cuidar da gente. Mas no 33 ele fala uma coisa muito interessante: buscai primeiro o reino de Deus, né? E assim, o pouco que eu acompanho sua vida, assim, já fazem, na verdade, 20 anos mais ou menos que a gente começou a trabalhar juntos na igreja, adolescentes e daí por diante, enfim, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Dentro dessa ideia, surgiu uma ideia na sua mente, porém, você acredita que foi Deus dirigindo isso? Sim, todas as coisas. Desde entrar numa empresa, o sair da empresa, Deus nos avisou um pouquinho antes, né, que as portas se fechariam, fechou. E no carro eu tive a ideia, eu vou começar a organizar excursões, né? Trabalhar com excursões, mas para mim tudo novidade, eu não tinha absolutamente nada, contato, nada, e a gente tinha uma pandemia instaurada com o turismo
despencando, né? Um dos setores mais atingidos foi o turismo, Sim. né? Você começou no pior nicho na época que tinha pra começar. Sim, Era sim. o pior nicho, porque tava tudo fechado, não tinha aeroporto, não tinha nada. E daí, de maio até dezembro, então eu trabalhei forte, né, com Uber, e graças a Deus as coisas aconteceram. O pessoal tinha muito medo de andar de transporte público, então o Uber aumentou muito. Então tinha muito volume, saía cedo, 5h30 de casa, rodava até bater o objetivo e retornava e deu Você super fez certo. muita viagem pro aeroporto, né? Sim, bastante. Fazia bastante. Bastante. E daí nesse tempo eu conversava com as pessoas, né? Vou começar a trabalhar com excursão e tudo mais, né? Entregava o cartão e tudo Você mais. já fazia propaganda sem existir. Sem ter a Uau. marca, sem ter a empresa. E meus pais moram na Bahia, né? Em Porto Seguro, e eu fui 2020 para 2021 passar lá a virada com eles. E tava numa tarde sentado quando veio a ideia, né? E vou começar a trabalhar com excursão, com viagens. Falei pra Suzana, a gente vai abrir uma empresa de turismo. E a Suzana falou, beleza, vambora. E na hora veio o nome, né? O meu sobrenome Bento, né? Abençoado. E eu encaixei o turismo. Aí eu mandei mensagem para uma amiga, Ananda, e falei, Ananda, bola uma arte em cima disso, Benturismo, o que você vai trabalhar? Eu falei, com tudo, né? Sem ter nada. Vou trabalhar com tudo, então bola uma arte. E a Ananda, depois de uns 2 dias, me mandou uma ideia e a gente começou a trabalhar. E lá na Bahia eu comecei, criei a rede social, né? Alterei o meu CNPJ, que até então era motorista de aplicativo, alterei para agência de viagens e começamos a sonhar. Porém, eu não tinha nenhum contato, nenhuma experiência, absolutamente nada. E lembrando, a pandemia discorrendo, né? O momento não era propício para começar uma agência de viagem. Então, quando eu retornei, fiz algumas artes, né? Se você olhar o começo, o Instagram, os primeiros vídeos, as primeiras artes, é pra gente se alegrar, né? Se divertir, que você fala, não acredito que eu fiz um trem desse aí. Mas todo o começo, né? É uma história que vai sendo construída. E planejando. Então a gente planejou a primeira excursão, Aldeia das Águas, que é um parque aquático. Foi o primeiro que você fez? Primeiro, Só que a gente teve que mudar várias vezes porque fechava, né? Liberava o pessoal entrar, parava. Então marquei, desmarquei. A gente eu fui com o micro. No dia 18 de abril a gente conseguiu ir para essa excursão, isso em 2021. Então a gente começou ali e divulgando e falando do que viria pela frente, sem saber o que de fato aconteceria. Até então você trabalhava na onde? Na sua casa? Na onde? Sim, a agência de viagem, sim, era em casa, no WhatsApp, né? E tentando entender um pouco mais de tráfego pago e fazendo alguns cursos e tentando alcançar outras pessoas e tentando ter ideia, achar alguém que tivesse esse contato com o turismo para me poder dar um norte, né, para me poder direcionar. E aí é interessante, né, porque não é todo mundo que tá pronto a abraçar, estender a mão, a ajudar. E eu sempre pensei assim, o mercado do turismo ele é gigantesco, porque a maioria das pessoas quer viajar, né? Quase todo mundo quer viajar. Eu costumo dizer que quem não quer viajar é porque nunca viajou e não tem a experiência. A pessoa fala assim, não gosto de viajar. Não, calma. Você não deve ter viajado. E se viajou, sua experiência foi legal. Você precisa ter uma experiência. Verdade. Verdade. Então, eu precisava de alguém, né? Eu olhava lá a marca CVC, outras marcas, enfim. E eu precisava de alguém. Fui buscar a ajuda de uma pessoa, né? Que é bem antiga no turismo aqui na cidade. E eu já comprei pacote de viagem com ela, então eu cheguei lá, a pessoa super, né, me atendeu super bem, legal. Pra onde você vai? Eu falei, não, então hoje não é pra mim ir, na verdade eu queria saber que curso que eu faço, que faculdade que eu posso entrar, aonde que eu começo, eu quero ingressar no turismo, eu quero abrir minha agência, né? A pessoa deu um passo pra trás e falou, se retire, por favor. Aí eu falei, mas por quê? Na agência dela? Na agência dela. Se retire. Não, você vem aqui pra pedir dica pra ser o meu concorrente. Eu falei, não, mas eu tô começando, né? Você já tem uma carteira, já é fidelizado, enfim. Saí dali,
encontrei um amigo um pouco mais tarde, né, nas corridas de Uber, compartilhei com ele, falei, cara, eu tô começando, precisava achar alguém. Ele falou, não, eu tenho um amigo, cara, ele viaja pra baixo e pra cima, não sei nem se ele tá no Brasil, mesmo na pandemia, ele viaja, toda semana ele tá embarcando pra um lugar, trabalha com peregrinação, eu vou te apresentar ele. Mandou um WhatsApp na hora, falou, Thiago, meu amigo, precisa de uma ajuda, você não ajuda ele, enfim, marcou uma reunião, conheci André Macedo, que é um canal de Deus para abençoar a minha vida. E quando eu conheci o André explicou como ele trabalhava, o foco dele é a peregrinação, ele trabalha com viagens religiosas. Ele falou, Thiago, eu tenho cadastro em todas as operadoras, sei mexer em tudo, mas não me interessa hoje, meu foco são as peregrinações, mas eu te ensino. Então, vamos marcar um dia, eu ensino você a mexer, você começa com o meu CNPJ, como se fosse meu vendedor, desenrola, aprende, pratica, vai vendendo e quando o seu CNPJ ganhar corpo, você inicia a sua agência. Então ali, com o André, eu comecei a conhecer esse mercado de forma mais abrangente, né? Saindo só das excursões, que ainda é, né, o nosso forte. Todo mundo que vê bem turismo lembra muito das excursões, mas a gente tem hoje todos os produtos, né? E eu devo muito a Deus e a vida do André, da Gi, que estenderam a mão. E esse André foi um amigo seu que um amigo, indicou. Marquinho. Interessante, né? Sim. Um amigo que apresenta um amigo e que abre as portas. Para mim, um milagre. Sim. Você vai ver que a primeira que você procurou, que você já conhecia, te pôs para fora. Sim. E Deus coloca no seu caminho um amigo que vai apresentar um amigo e o cara acredita. Sim. Thiago, eu tava olhando e pensando como é bom ser um bom profissional. Ser um bom profissional te fez ter conhecimento, as pessoas começaram a acreditar em você, a te olhar com os bons olhos. A gente que trabalha, eu praticamente trabalho no comércio, e é uma dificuldade achar pessoas que a gente olha assim e fala, nossa, esse cara é confiável, esse cara tem jeito pra coisa. E é interessante você contar, as pessoas começaram a te apoiar, a rede de contato que você criou. E fala mais sobre isso pra gente. Então, tudo começa então ali com o André, me abrindo as portas, me permitindo conhecer esse mercado gigante do turismo. Então ele me cadastra nas operadoras como vendedor, mas aí eu preciso entender como é que tudo isso funciona. Hoje a internet deu a oportunidade para todo mundo ser, entre aspas, um agente de viagem, sem os perreios. Então a pessoa acha que eu vou lá no Decolar, monto um negócio, enfim. Eu tive que aprender toda essa dinâmica, acertando, errando. E assim, os primeiros pacotes, os primeiros clientes que eu recebi, né, fazendo ali o tráfego pago, todo desconfigurado, né, recebi a mensagem lá do Mato Grosso, a pessoa embarcar em São Paulo, o que eu fiz de errado, enfim. Mas deu algum problema nesse embarque? Não, graças a Deus não. Problema sim, mas que eu consegui reparar antes, né, de chegar ao embarque da pessoa, porque eram os primeiros e eu não tinha experiência nenhuma, e eu tava sozinho, né? O André me ajudou, me colocou dentro do negócio. Aí você foi na vontade. Aí sim. Eu me lembro de um domingo, pandemia, a gente ainda com os cultos virtuais, né? E eu peguei das 7 da manhã e fui até as 11 da noite, né, para mim conseguir entender um monte de coisa, um monte de dúvidas que eu tinha em relação ao aeroporto, horário, né? Como é que a gente faz? O que eu filtro? Como é que eu vou fazendo aqui para eu conseguir começar a montar alguma coisa legal para as pessoas e poder oferecer? Lembrando que nós ainda estávamos na pandemia, a questão de remarcação, então as pessoas com crédito não ia viajar, né? Quem tinha comprado tinha que esperar passar a todo momento, sem saber, né, que se ia passar, se ia estar vivo, né? Então tava toda aquela loucura. Então eu rodava de Uber e aprendia e falava da empresa para todo mundo que estava ali no carro. E com isso, né, a pandemia foi abaixando, eu fui tendo um pouquinho mais de prática, né, tempo de tela, né, fazendo orçamento para mim, né, para minha família, para amigos, enfim, montava orçamento, um monte de orçamento, enchia o povo com e-mails, com perguntas, enfim, mas com aquele sonho
de colocar no orçamento a marca, né? Porque até então era a agência do André que ia nos orçamentos e ele que estava ali, e lógico, eu compartilhava da comissão e tudo mais, mas fui aprendendo. E o atendimento, então eu peguei um número, né? O número que eu usava de Uber eu trouxe para a agência para começar, então fazia lá o tráfego pago, recebia os clientes, então atendia o pessoal daquele jeito, mas para quem não foi vendedor, né? Se atender as pessoas e oferecer um produto, insistir, né? Ó, vamos comprar, né? Vamos fechar, né? Tá muito bom, ó, tentar de alguma forma encantar a pessoa é muito desafiador, né? Então eu assistia vídeo, treinava em casa, como é que eu faço, como é que eu melhoro isso, e assim, mandava um orçamento pro cliente, deu 6 mil reais, eu falei, nossa, tá muito caro, mas era a minha realidade, né? Mas às vezes não era do cliente. Uhum. Então são vários pontos que precisava destravar. Mas assim, sempre fui muito sonhador, né? Sempre olhei lá na frente e acreditando. Mateus 6,30. E acreditando naquilo que Deus pode fazer com um minúsculo, né? Que é a fé que a gente tem. Então, nunca duvidei da onde Deus poderia soprar, né, a marca Benturismo. E é lógico, a gente ainda está em um processo de início, mas caminhamos bastante. Então, eu começo sozinho, aí depois eu chamo a minha irmã, que está lá na Bahia, para atender home office comigo, fala, Mídia, ó, o volume está aumentando, né, a pandemia está passando, e a gente começou a lançar uma excursão por mês e oferecendo os pacotes, a princípio só da CVC, e oferecendo ali, graças a Deus conseguindo atingir algumas pessoas, alguns amigos, né, olhava a propaganda, fechava o pacote, e a gente foi aprendendo e buscando conhecimento, né? Como era algo novo, né, eu precisava me esforçar para aprender, né, para saber o que eu faço, porque imagina se errar em algo. Você errou no alimento, né? A pessoa passou mal, beleza. Se eu errar ali, a pessoa não embarca, a pessoa não viaja. Então, tipo, o sonho de alguém pode ser interrompido por conta de um erro meu, né? Então, e a má fama vai longe, hein? Vai, hoje com a internet, né? Tudo que você faz. Em vez de ir pro Chile, pro México. Tranquilo, com a falta de experiência, tranquilo. Então, mas as coisas foram acontecendo, né? Graças a Deus. A forma de lidar com as pessoas, o cuidado, a atenção. Então, a pessoa que viajava com a gente de ônibus numa excursão, a gente falava dos pacotes, né, e daquilo que a gente poderia prestar de serviço, e apareciam as oportunidades. E o que vai marcar essa questão de atendimento, de vendas, é o cuidado com o cliente, né? É a importância... É você dar importância com o cliente que está embarcando às 4 horas da manhã e você mandar uma mensagem, está tudo bem, mas 4 horas da manhã faz parte, né, de quem trabalha com viagens. Então você se programa para saber se está tudo bem, se ele chegou bem no hotel, se está tudo certo com os passeios, se o transfer foi pegar, se o horário está tudo ok. Então tudo isso vai diferenciando a empresa, né, num mercado gigante com muita concorrência, inclusive com a internet. Então nesse tempo a gente vai crescendo e eu pensando, a gente precisa alugar um ponto, a gente precisa chegar num lugar para poder atender as pessoas. Aí eu falei com o André, a gente precisa alugar um lugar, e o André sofreu muito na pandemia também, né, que ele já estava já fixado e acaba perdendo bastante na pandemia. Muito. Foi terrível. Fazia 2 meses que ele havia inaugurado a loja dele quando a pandemia começou, então 2 meses ele zerou. E aí eu insistindo pra ele, Thiago, vamos ter calma, né? Não é o momento, vamos esperar, né? Super pé no chão. Até que a gente conseguiu achar uma sala e foi as 2 agências para a mesma sala. E ali a gente começou. E com um ponto físico, você vai melhorando, né? Então a gente ficou ali 2 anos. E com isso trabalhando no Instagram. De novo, se olhar o Instagram lá da Benturismo, lá no começo, os primeiros vídeos, você vai e fala, nossa, né? Tudo. A qualidade de imagem, o áudio. A questão de conseguir gravar, eu sempre falo, a igreja é uma faculdade. Sim, né? sim. Para qualquer empreendedor. Porque a gente vive essa dinâmica, né? De cantar, de estar ali em cima, desde criança. A criança que vai pro grupo das crianças tem a oportunidade de ler um versículo, né? Então me ajudou muito nessa questão dos vídeos, né? Quando as pessoas me veem gravando vídeo, nossa,
Você fez algum curso? Não, eu fiz faculdade. E aparentemente você era tímido, né? Sim. Porque eu lembro de você tocando bateria na igreja, era batera na igreja lá, eu lembro de você tocando, você era na sua, sempre na sua. Sim. Mas a igreja já havia destravado essa parte e me ajudou muito. Porque hoje o Instagram é o que ajuda a gente a vender, né? Para a maioria dos empreendedores, para a maioria das empresas, o Instagram é uma porta muito, muito legal, muito grande de vendas. Então, nesses 2 anos que eu fiquei ali naquele ponto, a gente foi crescendo, as excursões acontecendo e desenrolando. E muito engraçado porque, dá um exemplo, né? Primeira vez que eu fui para Capitólio, né? A gente foi com 30 pessoas para Capitólio. E quando chegou lá em Capitólio, o pessoal tudo impressionado na parte dos canyons e tudo mais. Quando as pessoas vinham falar pra mim, nossa, que da hora, né? E eu tava a primeira vez lá também. Top demais, você vai ver daqui a pouco. Eu sem saber, né? A pessoa me perguntava alguma coisa, eu corria lá no guia e perguntava pra ele, cara, agora onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? Qual que é o lugar disso? Qual que é o nome desse lugar? Enfim. E pra todos os destinos foi dessa forma, né? Que as pessoas olham assim, nossa, o Thiaguinho viaja pra baixo e pra cima. Ô Thiago, e assim, hoje você é um empreendedor, a sua agência tá na... É assim, a gente ora a Deus que sempre cresça mais, cara. Sabe, eu te conheço há bastante tempo, aí 20 anos pelo menos que a gente tem um mais parceiro mais perto. Eu vejo sempre você um cara sempre otimista, cara. Eu lembro de trabalhos na igreja, que a gente trabalhou junto. Você sempre pensando, vai dar certo, eu vou pra cima. Mas o que eu queria que você falasse pra mim de tudo isso, assim, a família. Suzana e as crianças. Pô, foi um... Se ela não topa tudo e não abraça tudo, que vendo você falar assim, fala, nossa, o cara chegou, foi, fez. Mas a Suzana teve uma importância aí gigante, não teve, não? Sim, não, total. Como é 100% de tudo que, por bondade de Deus, eu sou. A primeira... Conheci a Suzana num retiro, né? Retiro de jovens, carnaval. E depois que a gente voltou do retiro, conversando com ela, e eu falei de tudo que eu imaginava pra minha esposa, né? Sendo a minha esposa, e a gente nem namorava. E eu olhei pra ela e disse assim, quer ser a doida? Foi desse jeito. Quer ser a doida? Muito bom, hein? Ela falou, quero. Ela até brinca, ela fala assim, eu não tinha noção do que era ser a doida. Mas enfim, a sua é alguém que sonha comigo, que acredita nas minhas, entre aspas, loucuras, né? E vamos embora. Que para qualquer pessoa, a gente viveu o comodismo, né? De você estar numa empresa, dia 5, dia 20, você ter o salário caindo ali, agora... convênio e toda aquela comodidade, né? E de repente você fala... Ó, e hoje você tem funcionários, né, Thiago? Sim. Você emprega pessoas. Sim. Eu acho interessante isso. Você como empreendedor, no começo você ralou, você era os guias de toda viagem, eu lembro de algumas... Porque, na verdade, assim, eu conhecia aventurismo, sendo seu amigo, assim, mas eu não imaginava, eu nunca tinha viajado na minha vida. E hoje eu acho que já são 10 viagens nesses 2 últimos anos que eu fiz. 2, 3 anos, né, mais ou menos? Sim, 3 anos. Que eu fiz mais de 10 viagens, coisa que eu nunca tinha feito. Porque eu olhava, eu confesso a todos que estão me ouvindo hoje, que pra mim era impossível, cara. Não tem como. De avião. E hoje, assim, eu fui pra... Acho que são 10 viagens que eu fiz com você no aventurismo. E parcela em 10 vezes, você fala, né? Parcela aí 10 vezes. E, cara, assim, eu faço a propaganda da Benturismo, você sabe que a minha esposa faz, a Sandra, mesmo que ela tem você como filho, você sabe disso, né? Ela fala, meu filho neguinho, ela gosta muito de você. E a Sandra sempre falava, a gente nunca viajou. E assim, você apareceu na minha vida, assim, e eu digo para quem tá ouvindo hoje, o seu sucesso me presenteou e presentei alguns funcionários que você tem hoje. Você tem seus guias, você tem as suas vendedoras, né? Então, você é um empreendedor e emprega pessoas hoje. Diferente do que você vivia no passado. Dia 15, dia 20, dia 5, dia 20, você precisava só receber. Agora não, é uma história diferente. Sim, existem responsabilidades, né? Todo sonho, ele vai crescendo, né? A gente começa num lugar, você não imagina onde você vai chegar, mas gradativamente as coisas vão acontecendo. E eu sempre pedi para Deus, peço ainda, e as meninas que trabalham comigo sabem disso, a questão de abençoar pessoas. Eu falo, poxa, eu fico feliz demais de ver as coisas acontecendo, a minha família ser abençoada, mas eu brinco com as meninas assim, ó, eu vou
vai ser top o dia que alguma delas chegar e falar, ó, meu marido tá em casa e eu consigo bancar a minha família com o que eu ganho aqui, né, com o aventurismo. Isso pra mim é uma alegria. Sim, sabe por que eu tô falando isso, Thiago? Você ter hoje seus funcionários ali te ajudando, seus parceiros, vamos colocar assim, acho que é mais... Sim. Te ajudando ali, porque eu lembro de uma viagem que eu fiz com você, você tinha chego de uma viagem e na manhã seguinte você saiu. Eu lembro que na viagem você chegou e ficou dentro do ônibus e dormiu. Você disse que dormiu o dia inteiro. Porque no outro dia você já ia sair de novo. Falei, uau, o cara não para. Porque pra alguém olhar hoje, vai falar, o cara tá chegando, mas não foi. Teve o André que ajudou. Teve, mas a luta... Não foi grande. Foi grande. Eu fiquei 3 anos direto. Viajando todos os finais de semana. E era justamente desse jeito. Se eu pegasse um final de semana com excursão no sábado e no domingo, então eu chegava sábado, tomava um banho e já corria pro embarque novamente para embarcar. Um exemplo disso foi a viagem que eu fui para Israel também, por intermédio do André. Fui para Israel e eu cheguei de Israel na sexta de manhã, aqui no Brasil, né, com questão de fuso horário e tudo mais, com toda aquela complicação, né, de sua mente voltar. E à noite a gente embarcou para Arraial do Cabo com 40 pessoas, né? Uau, eu fui para Arraial e eu não durmo na viagem, né? Então eu vou conversando com o motorista, a gente chega lá, toma um café e vai pro barco, depois bug, finaliza o dia para depois dormir. Eu lembro que nesse dia a Suzana foi comprar um negócio pra gente comer mais tarde e eu não vi. As crianças tiraram a pasta, sujaram toda a roupa da pousada, de tão cansado que eu tava. Mas eu vivi essa dinâmica 3 anos. O ano passado, eu coloquei no meu coração que eu não iria sair mais. Só em situações que não tivesse mais jeito. Tava com saudade, tanto de ver os meus filhos crescer, sim, apesar deles saírem em alguns destinos, mas de voltar ativa, né, com os trabalhos da igreja, coisa que eu sempre fui acostumado. E Deus preparou a Valéria, a Sabrine, né, que hoje acompanham os grupos com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que os nossos clientes merecem e estão acostumados. E eu fico, né, um pouco mais tranquilo, porque os finais de semana eu não preciso viajar. Apesar de gostar demais de viajar, mas eu gosto também, né, de ficar em casa, de comer com a minha família, enfim. Mas fiquei esses 3 anos direto, de segunda a sexta na agência, trabalhando, falando com o cliente. E sexta-noite embarcava para algum destino, chegava de madrugada, de domingo para segunda, de manhã eu estava na agência trabalhando novamente. Tiago, eu tive o prazer de ir para Porto Seguro com você, e você foi o guia da excursão que você fez ali. Assim, muito interessante a segurança que esse guia da agência traz. Porque a gente chegou no aeroporto, cara, a gente não fez nada, a gente só ficou esperando. Você foi lá e se preparava tudo, passava e a gente só chegava, pegava a passagem e saía. Lá em Porto Seguro, os passeios estavam tudo programado, tudo certinho, a gente não teve trabalho. Assim, eu costumo dizer para a Sandra, bora viajar, ela fala, vamos embora. Esse bora viajar, na verdade, não é simplesmente ir para uma viagem e ter mais frustração do que... esse é o papel do agente de viagem, né? Mas tem casos que eu já vi reclamações, principalmente, né, em comentário na rede social, né? As pessoas que reclamam, não sei como que chama. Reclame aqui, não sei. Eles veem e eles comentam lá, sabe? Mas assim, essa de Porto Seguro, cara, foi assim, sensacional. Foi algo pra mim assim que eu falei, eu não tive trabalho de nada, nem com comida, nem com passeio, tava tudo. Foi top. Sim. Vai me convidar pra fazer uma viagem? Bora lá, bora viajar, bora viajar. Essa é a dinâmica e essa é a responsabilidade do agente de viagem, né? Quando a nossa competição, ou hoje com a internet, né? Mas eu monto aqui um pacote na internet. Mas a internet você não vai ter esse cuidado que você tem. Eu sempre falo, valorize o profissional ou a empresa, né? Mas surgiu um negócio ali sim. E não vou... Não, valoriza a empresa, o amigo, enfim, aquilo que abriu e tem o seu papel importantíssimo em fazer, né? Eu tenho uma cliente que ela compra Europa, Estados Unidos, todo ano. Ela escolhe um destino e ela vai. E ela tem uma renda legal, trabalha com milhas, mas ela compra na agência. E daí eu falei para ela, mas...
né, você já usou? Ela falou, não, Thiago, eu tenho que ter alguém para ligar se der algum problema. E Eu você conheci essa em Porto pessoa. Seguro, eu conheci uma senhora lá e ela eu acho que viajou para Israel com você já. Sim, tá. Ela falou, é a segurança minha. Eu só ligo e falo para ele, eu quero ir para tal destino. Sim, E a agência do Thiago, a Benturismo, ela atende bem. sim. Mas é isso. É essa dinâmica toda. Mas não caiu do céu, né? Deus vai dando a sabedoria e a gente vai correndo atrás. A gente sempre vai olhar para toda a história bonita, né? Para todo o referencial, a gente sempre olha a pessoa lá sem ter noção do processo, né? E nesse processo, veio algum dia de medo? Sim, mas eu confio muito, acredito muito em Deus. Amém. É Mateus 6:30. Ele cuida de todas as coisas. E eu sempre falo para as pessoas, desesperou, olha para os pássaros, olha para as ervas. Deus cuida. E eu sou tranquilo em relação a isso. É lógico que o empreendedorismo, eu tenho um amigo que fala assim, Thiago, para mim não dá. Começar o mês devendo, sem saber o que vai acontecer, né? Essa dinâmica. O frio na barriga, ele é normal para todo empreendedor. Faz parte, né? Mas com o passar do tempo, você entende que não depende de você. Ah, beleza, você precisa dar o seu melhor, faz o seu trampo, mas o sucesso, a bênção, a explosão que pode acontecer vem de Deus. Eu acredito nisso. Então eu trabalho tranquilo. Tanto que hoje eu tive um amigo me ligou, o Thiago, tô precisando de ajuda aqui, me ajuda a fazer. Ele é agência também, né? Mas não tem problema nenhum estender a mão e ajudar de alguma forma. Parceria, não é... Mas acreditando que o que Deus tem pra ele é dele, tá tudo certo. O que Deus tem pra mim é meu, tá tudo certo. Mas o processo é muito top. O processo é demais e nos faz pensar todos os dias, agradecer. E nesses 2 anos que eu fiquei lá naquele ponto, né? Chegou um ponto, redundante. Aí eu pensei assim, falei assim, puxa, eu preciso sair daqui, eu preciso ir pra uma loja, eu preciso ir pra rua, né? Preciso ir pra um lugar que as pessoas passem na frente, veja a loja, entre, né? E eu consiga receber. Aonde eu tava, a pessoa tinha que subir a escada, era escondido. Poxa, foi o que Deus preparou ali, naquele momento, maravilha. Mas eu precisava. E eu vindo de bicicleta nesse dia, passei por alguns lugares, anotei telefones. E na hora do almoço eu saí, desci as escadas e subi fazendo uma oração. Deus, prepara um lugar. Eu preciso de um lugar, mas precisa ser até tanto. Eu não consigo mais do que isso hoje. Não dá, enfim. Fiz a oração, subi, passei por alguns pontos no centro. E peguei os telefones, passei no supermercado, peguei minha marmita e fui lá pra loja do Daniel, pra casa do Daniel, né? Onde eu almoçava direto, né? E cheguei lá, a gente conversando, não falei nada pra ele. Ele falou pra mim, a moça tá saindo do ponto, né? Você não tem interesse? Fica com o ponto, né? Eu falei assim, não, pra mim não dá, né? Não tem como pagar, enfim. Desconversei, voltei, né? Lá pra onde era. Quando eu sentei, eu lembrei da oração que eu tinha feito. É como se Deus estivesse falando assim, você acabou de orar. Amém. Você acabou de orar. Eu te respondi, você não entendeu. E eu mandei mensagem pra ele na hora. E falei, vou aí pra gente conversar. Porque eu falei, não é possível. E fui. Comecei, a gente acertou. Fiz a reforma sem ter condições. Ô, Thiago, mas assim, parece que foi tudo fácil chegar nesse processo. Mas eu não sei se é verdade, mas você até o carro zero que você tinha, você vendeu para aplicar tudo nisso. Sim. E andou de bicicleta. Uau! Eu fiquei um tempão andando de bicicleta e busão. Aplicativo, bicicleta e busão. E a sua esposa, Suzano, quando você falou, vou vender um carro zero e vou aplicar tudo na agência? Tamo junto. Vale a pena. Vamos que vamos. Até o dia dela me dar um ultimato e falar, tem que pegar outro carro, que não dá mais. Mas ali a gente ficou mais de 1 ano, né? Sem carro, sem moto, sem nada. Foi, bike, eu me lembro. Indo pra igreja a pé. Eu vinha pra gente de vez em quando de busão. E voltei algumas vezes andando. Não, de bicicleta você vinha. Várias vezes. Quantas vezes choveu, você deixou a bicicleta na minha casa? Várias vezes. Mas faz parte do processo, né? Você tem que ter coragem pra renunciar a algumas coisas pensando lá na frente. Não tem como. Pra todo mundo que sonha lá, você precisa ter coragem de abrir mão aqui pra visualizando. Renúncia. E as coisas aconteceram. Então, a gente hoje tá, né, na rua, no centro, onde passa muita gente, lógico, com muito ainda a se melhorar,
Mas sempre que alguém entra, né, um executivo de vendas, alguém entra lá e fala, nossa, que loja bonita, cara, bonita, parabéns. E eu me lembro... Eu tinha colocado uma foto aqui dessa loja, ficou bonita mesmo. Sim, bonito, e eu me lembro top. da oração que eu fiz lá, né? Deus, prepara um lugar, e enfim, vai fazer um ano. Foi setembro, vai fazer um ano já que a gente tá ali. E graças a Deus. E 20 de novembro fazem 4 anos da agência, né? CNPJ da agência. Então, eu costumo dizer que a gente tá engatinhando, né? Como um neném, diante da imensidão do mercado. Mas hoje, abençoando vidas, né? Porque a gente 4 pessoas trabalhando com a gente. Então, Thiago, mas tirando as pessoas que você abençoa trabalhando, eu sou um cliente seu hoje. Eu sou um cliente, eu não sei se fiel, mas sou. Assim, eu aprendi a gostar de viajar, mas assim, eu tô falando assim, aqui eu sei que vai para a rede social, e eu faço essa propaganda não só como um amigo, mas como uma pessoa que você cuida nas viagens, sabe? Assim, todas as viagens que eu fiz, dessas 10 viagens, é só pro Hotel Fazenda que você não tava, porque a gente foi pro Hotel Fazenda com o nosso carro, ficamos lá. Mas todas as excursões, tanto aérea quanto aqui de ônibus, assim, a gente teve o lanche no ônibus, um cuidado com a gente, sabe? Eu vendo você assim, em Arraial do Cabo, eu acho que foi Arraial do Cabo, você preocupado com as pessoas, a tal hora, você vai pondo as pessoas no ônibus, olhando, não chegou alguém, preciso buscar, protegendo até... alguns problemas que alguns que passam um pouco na bebida, e eu cheguei a ver você proteger essas pessoas. Cara, fala um pouco disso. Sim, o cuidado necessário para que aquele cliente fidelize, né? Então, assim, se ele se sentir bem tratado, bem ele vai cuidado, ser a sua propaganda. Ele vai levar a marca para outras pessoas, vai voltar, vai trazer outras pessoas. Então a gente tem essa preocupação. Eu acho super interessante os motoristas, né, das empresas que a gente contrata, que dirigem a gente. Eles sempre brincam assim, quando escala para aventurismo, dá briga por conta do cuidado que a gente tem, que o motorista é o cara que conduz a gente, sim, né? Sim. Por exemplo, Beto Carreiro, você pega 11, 12 horas de estrada, né? São 2 motoristas. E a gente tem a preocupação de chegar lá no destino, pegar um hotel pro motorista. A maioria das agências acabam deixando o motorista dormir no busão, né? E depois encontra, né? A gente coloca no hotel para ele descansar no hotel. A gente se preocupa com a caixinha lá do motorista, né? Com a alimentação, sem contar com a diária dele. Então, esse cuidado de forma geral, né? Com os nossos clientes. E isso tem nos proporcionado, por exemplo, no Google. A Benturismo é a agência mais bem avaliada do Vale do Paraíba. Você entrar... colocar lá agência Benturismo. Você não vai achar uma agência tão bem avaliada quanto a agência Benturismo. Hoje nós temos 46 mil seguidores no Instagram. Legal. Então somos a agência com mais seguidores também no Vale do Paraíba. E crescendo, graças a Deus, por conta de todo esse cuidado, essa preocupação de tentar fazer para as pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber. E o que eu sempre falo, viagem é uma prioridade que a gente dá, né? Eu nunca viajei, né? Como o Dani, 2 anos atrás eu nunca tinha feito uma viagem. É um dinheiro que a gente já gasta com alguma coisa. Sim. A gente só inverte a prioridade. Sim, verdade. E você vai pagar. Hoje eu falei para uma menina que fechou Jalapão. Ela falou, nossa, eu acho que não vai dar. Eu falei, você já fechou 2 viagens falando que não dava e você pagou, já foi, já voltou e deu tudo certo. Ela falou, então vambora, vou fechar. E fechou. Então, inverter as prioridades. E quando você começa a viajar, conhecer culturas, conhecer pessoas, todo mundo que começa uma viagem sozinha termina com várias amizades. Porque é impossível. Verdade. Muito. Então, viajar é realmente colecionar momentos, é crescer, ampliar, né, o seu raio de amigos e de experiências. Vale muito a pena. E eu sou alguém, hoje, apesar de um começo, realizado, né? E muito feliz por tudo que vem acontecendo, né? Apesar de eu sempre falar assim, eu não estou fixado na Benturismo. Eu sei que a Benturismo é um presente. Sim. E se amanhã Papai do Céu disser, Thiago, acabou o Benturismo, né? Passa Benturismo para o outro que o negócio tá tranquilo. Eu vivo intensamente o momento, aproveito, curto e desfruto do meu melhor e sou grato a Deus por tudo que a gente tem desfrutado. Estar aqui hoje é um presente. Nunca eu imaginar que eu ia estar num podcast, né? Falando sobre uma empresa minha. Imagina, daqui uns anos atrás, se me falasse isso, eu ia falar, tá maluco? Então, diga uma coisa pra mim. Aquela frase que você criou pra chamar as pessoas, como que é?
Você lembra? A frase é: vem para Benturismo e ela te leva para lugares incríveis. Benturismo te levando a lugares incríveis. Exato. Surgiu como isso? Surgiu lá na Bahia também. Na junto Bahia. com o nome, Benturismo, te levando a lugares incríveis. E surgiu, ficou que como slogan. No começo era bem artificial, assim, a chamada. Depois ficou diferente. E as pessoas que viajam com a gente falam, né? Falam, a gente nota nas viagens, as pessoas fazem essa brincadeira. Sim. Benturismo levando a lugares incríveis. Te levando a lugares incríveis. Tiago, escutando sua história, me fez pensar assim, é complicado empreender, mas empreender tendo Deus como grande apoio é o diferencial. Escutando a sua história, eu vejo você falando e citando Mateus, e a gente consegue ver que o empreendedor cristão, ele tem os desafios dele, mas tem sempre, o Senhor está sempre abençoando de alguma forma. Você contou aí agora há pouco sobre que você orou e Deus já preparou o lugar. E como que é isso? Como que é ser empresário cristão? Porque a gente entende que não é tudo pela nossa força. E às vezes eu acredito que grandes momentos que você viveu dentro da Benturismo foi você olhar assim e falar, só Deus podia me trazer até aqui. Todos os dias. Todos os dias. Deus é o tudo na empresa, na Benturismo, na minha vida, na minha família. É tudo, tudo, tudo. Então, assim, eu começo algumas semanas e eu falo pra Jesus desse jeito. Desde lá no início, quando eu sonhava em trabalhar numa multinacional, numa grande empresa, e fiz uma campanha de oração com um amigo, eu especifiquei o salário, né? E se eu soubesse que Deus ia ser tão generoso, eu tinha pedido mais, porque Deus deu exatamente o que eu pedi. Convênio e tudo mais. Então eu sempre falo, Deus, essa semana eu tô assim, eu preciso de tanto, assim, assim, assim. E de forma absurda, incrível, as coisas vão acontecendo, vão encaixando. Eu fico impressionado, né? Às vezes a pessoa me pergunta muito assim, nossa, eu vi fulano de tal viajando e não fechou com você. Não me dói, não mexe comigo, porque eu sei que não depende das pessoas. Assim, Deus vai movimentando as coisas, toca no coração de quem eu conheço, de quem eu não conheço, e faz chegar até mim e o resultado acontece. Então, o sucesso está em Deus. O resultado está em Deus. Tudo está em Deus. Tiago, você trabalhou, você desempenhou, você fez. Ele é quem trouxe todas as coisas e fez possível. Então, eu vivo isso todos os dias. A pessoa, nossa, eu preciso, meu Deus, ali tem que bater tanto na sexta-feira. As coisas vão acontecendo. Fecha aqui, fecha ali. Quando você vê, nossa, bateu, foi. E como que isso aconteceu? Eu não consigo enxergar a dinâmica disso, né? Como é que Deus toca no coração de um, toca no coração do outro, fala... Tudo acontece e eu vivo esses milagres todos os dias. Você hoje, você tem, direto e indiretamente, quantas pessoas dependendo da Benturismo hoje? Mais ou menos. São 6. 6. Olha, é milagre, cara. Sim. Até pouco tempo você estava trabalhando de Uber, estava buscando, você conseguiu seu salário, você falou, deixou bem claro, Deus cuidou de você ali também, Deus cuidou da mesma forma, mas hoje, além disso, você abençoa outros, né? A nossa fé em Deus, ela nos leva a lugares incríveis. Sim. A coisas da gente viver milagres de Deus mesmo, de uma forma assim esplêndida, né? Então eu gostaria, Tiago, assim, o que você falaria para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje? Eu acredito que se essa galera aí curtir, enviar pro amigo, até pro inimigo, manda lá pros caras lá, manda lá. Eu acho que assim, uma história, acho não, tenho certeza, que motiva a gente, sabe? Meu pai era um metalúrgico, eu comecei no Senai, 4 anos, aí eu entrei numa pequena empresa, até lavo roupa numa lavanderia, é isso, né? Sim. De uma empresa para outra, daqui a pouquinho eu vou para uma grande empresa, a Ford, né? Sim, Ford. A Ford trabalha lá 12 anos, mantendo o horário, mantendo tudo, de repente as portas se fecham. Tá? Voltou embora, a empresa está fechando. O desespero bateu esse momento e você pode falar para as pessoas como Deus cuidou desse coração nesse momento até chegar na Benturismo. Sim, não bateu o desespero. Nós estávamos em um trabalho num sábado, Coral Viva Voz, Razão do Meu Viver, e eu tinha o aniversário de um amigo para ir. Tava com pressa para sair e quem tava ministrando
disse, vamos fazer uma oração, né? Finalizando a mensagem, e chamou o pessoal para orar. E eu falei, vamos sair rápido, senão a gente vai chegar muito tarde. E chegou uma pessoa e abraçou a Suzana, né? E eu saí com as crianças. A pessoa abraçou a Suzana e eu fui para fora, fiquei lá esperando. E quando eu entrei no carro, a Suzana falou para mim assim, você vai ser mandado embora. As portas vão se fechar. Eu falei, tá tranquilo? Se tá falando, eu falei, não, Deus falou comigo, as portas vão se fechar, tá tudo certo. Segunda-feira eu tava de folga, isso foi no sábado. Segunda-feira eu tava de folga, terça-feira eu fui pra fábrica. E eu tinha feito a avaliação 2 semanas antes. A minha avaliação, por bondade de Deus, era nota de promoção. Então, na nossa sessão tava todo mundo tranquilo, já tinham avisado. E me chamaram. E quando me chamaram, eu fui pra lá, conversei lá no RH, me comunicaram. Voltei, entrei numa sala, né, engasgado, porque passa um filme, né, na cabeça de ser humano. Liguei pra Suzana, 7h40 da manhã mais ou menos. Liguei pra ela, ela atendeu, falou, você foi mandado embora. Eu falei, fui mandado embora. Ela falou, tá tranquilo, Deus já tinha falado com a gente, vamos seguir. E eu lembro que o meu engenheiro, ele mudou muito comigo. Ele brincava todo dia, comentava, bom dia, mano. E depois disso ele mudou, ele fugia de mim, né? E eu fui o único da minha sessão que fui chamado, numa lista de 300, né, a princípio. E o dia que eu consegui encontrar ele, eu disse pra ele exatamente assim, cara, eu preciso que você olhe pra mim do mesmo jeito que você olhava. Porque você é um canal de bênção pra abençoar a minha vida. Aí ele falou pra mim, cara, vai abençoar a sua vida? Você tá sendo mandado embora. Eu falei, sim, mas quem me colocou aqui foi Deus. Fechou as portas. Quem tá fechando é Deus, não é o homem. Eu não sei quem colocou meu nome lá. Mas quem colocou meu nome lá é canal de bênção pra abençoar. Eu não sabia o que ia acontecer. Que vinha uma pandemia, né? Que eu ia trabalhar de Uber, que vinha aventura. Eu não tinha noção de nada. Mas quem me colocou lá dentro foi Deus. Então, acabou aqui, eu falei, eu preciso que você olhe pra mim e entenda. Daí ele falou assim, cara, obrigado pela sua maturidade. Eu falei, não é maturidade, é dependência, cara. Eu dependo dele, Ele me colocou aqui, acabou, fechou. Então, assim, quando eu saí pensando na minha viagem de Porto Seguro no final do ano. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu queria ir pra casa do meu pai no final do ano. E sem duvidar um dia, de verdade. Por tudo que eu já passei, pelo lar que eu cresci, pelas experiências que eu tive, eu acredito que Deus está cuidando do amanhã. Amém. Eu não preciso me preocupar. Então, para todo mundo que quer empreender, né? E dá aquele frio na barriga, com prudência, com noção e na direção de Deus, tenha coragem de fazer. E acredite, não é o seu esforço, não é a sua capacidade, não é a sua desenvoltura, por melhor que você seja ou se ache ou que as pessoas digam, não é. O sucesso vem de Deus. Amém. E é isso que me move todos os dias. Eu sei que se a gente alcançar, né, o top 1, eu falo, pessoal, a gente busca, eu quero ser a agência, a top do vale, do estado, enfim. E se a gente chegar lá, eu sei que não foi o meu mérito, não foi o meu esforço. É Deus. Só Ele. Ou seja, não é ter, é ser. É ser. E isso faz sentido, né? Gerando profissionais serve, porque é pra isso. Tem que ser pra glória dele. Esses dias eu ouvi um amigo dizendo, ele falou assim, cara, eu não consigo fazer um devocional, alguma coisa, mas eu oro todas as manhãs e digo, Deus, me ajuda a glorificar o teu nome com tudo que eu faço. Que a gente consiga, né, César? Mas viagem, Thiago, o que a viagem tem a ver? Puxa vida, quantas oportunidades que a gente tem de ministrar, né, de abençoar alguém numa viagem, num ônibus, né, de ouvir uma história, né, de alguém chorar, de compartilhar. Meu, Deus é perfeito. E nunca tive receio, medo, porque é Ele que sustenta. É Mateus 6,30. Mateus 6,30. Não esquecendo Mateus 6,33. Sim. É o mais importante. Sim. Porque assim, Thiago, assim, o tempo que eu convivo com você, eu vi você, foi líder de adolescentes, de juventude. Você continua trabalhando com juventude até hoje. Você foi coordenador da FADEP, grupo de adolescentes do campo, sabe? Quando você viu que você iniciou na Aventurismo, eu acho, quando você saiu, foi isso? Não, eu iniciei na FADEP. Quando você saiu da FADEP? 17. Não, eu saí da FADEP depois que eu já estava com a Aventurismo. Ah, você já estava com a Aventurismo. Sim. Então, mas assim, você viu a necessidade, porém você não abandonou esse seu chamado. Não. Sabe, quando a gente fala de ser um empreendedor servo do Senhor, servo de Jesus, cara, não importa o que eu vou ter, mas o que eu preciso ser hoje. Eu sou servo hoje, vou continuar servindo as pessoas. Sabe, interessante, vou repetir de novo o que eu achei na agência de Aventurismo. Não conheci outras agências,
Foi a única agência de viagem que eu entrei um dia e hoje eu acho que eu viciei, Thiago. Espero que continue. Acabei viciando em viagem. Mas assim, muito legal sabe, naquele início lá eu falava, pô, Thiago, é muito caro. Eu acho que você se lembra disso. Não dá, cara. Você fala, dá, Dani. Faz, cara. Vai ser como você fala, investimento. Sim. É um investimento, cara. Você vai colecionar. E hoje, assim, eu vejo que o que Deus te deu, você tem dividido com as pessoas. Sabe? Eu falo na sua presença, mas na presença do Senhor também. Você divide aquilo que Deus está te dando. Sabe? Levando a lugares incríveis. Não perca esse tempo, hein, cara? Vai. Não vou viajar. Vale a pena. Porque, assim, eu aprendi hoje valorizar um pouco mais a minha vida. Sabe? Eu vi a minha esposa em 2019, passando aquele processo que ela passou, e logo em seguida veio a pandemia, e no meio da pandemia apareceu a aventurismo, e a primeira viagem que eu fiz foi de máscara. Sim, para Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, de máscara, cara. Falei, caramba, coisa louca. Mas a gente foi, e ali a gente foi vendo, assim, o trabalhar de Deus na sua vida, mas você nunca abandonando a sua fé. Sim. Sempre sendo servo, sabe? Fantástico, fantástico. Parabéns. Amém. Parabéns. Agora, eu queria convidar você a fazer uma chamada das suas viagens. Como que é? Eu acho muito, muito top, cara. A gente abre eu sei que tá aqui meio que ao vivo aqui, mas, cara, eu acho interessante como a gente vê no WhatsApp, no Instagram. É muito da hora, sabe? Quando você chama... Tá preparado uma viagem? Vem pra cá, como que é? Mais ou menos aí, fala aí. Eu vou falar de uma viagem que a gente tem. Aproveita. Não vou falar dessa, que essa é na data do Congresso da Madem, não pode. Calma aí, deixa eu melhorar. Bom, nos dias 12 e 13, feriado de outubro, nós estaremos em Capitólio, um dos lugares mais lindos do nosso Brasil. Nós vamos visitar os canyons lá de Capitólio. Já imaginou? Naquele lugar alto, tirando aquelas fotos maravilhosas. Depois são 4 horas e meia de escuna dentro do mar de Minas, a represa. Você vai se deslumbrar. E no domingo tem um passeio 4x4 passando pelo Paraíso Achado e em outros lugares como Vikings, enfim. O almoço, café, hospedagem, tá tudo incluso. Você vai tranquilo conhecer mais um lugar incrível. Vem com a gente, Bento Turismo, te levando a lugares incríveis. Bora! Tô dentro, Thiago. Tá dentro. Essa eu vou. Essa eu tô. Eu vou marcar minhas férias e a gente vai conversar. Thiago, que bom, cara. O tempo nosso tá indo embora. É assim, talvez vai ter que voltar, mas voltar já contando novas histórias aí. Eu acredito, a gente conversa sobre isso, dos perrengues que passa durante algumas frustrações, algumas palavras pessimistas, mas assim, eu vejo você um homem de Deus, Thiago. Você está fazendo um trabalho para ganhar o sustento da sua casa, mas sempre se preocupando com as pessoas, cara. Muito legal. E que Deus continue te abençoando. E quem sabe de volta aqui já contando novas histórias, novas experiências, uma agência maior ainda, empregando mais pessoas. Hein, Vinícius? Com certeza. Já o Vinícius está lá trabalhando lá junto. Lá. Olha só. Assim, a gente ora para que isso flua cada dia mais, Thiago, na sua vida, viu? Amém. E você continue aí. Se você quiser deixar o seu recado aí para as pessoas te procurar, dá o endereço da sua loja aí, da sua agência. Fica à vontade, tá bom? Hoje a Agência Bento Turismo, nós estamos na Rua Gregório Costa, número 82, ao lado da tinturaria, né? Daniel Gaspar, e também dali do laboratório da Unimed. Então hoje na Agência Bento Turismo você encontra todos os produtos, todos, de excursões, bate e volta, final de semana, aos pacotes de viagens mais personalizados. Eu quero ir para Disney, eu quero ir para Cancún. Eu brinco com os clientes que a gente só não consegue mandar para Marte ainda porque não liberou. Porque a hora que liberar, tamo junto também. Então qualquer produto com a melhor assessoria do Vale do Paraíba, eu te garanto, a gente vai te acompanhar do começo ao fim. Você vai viajar tranquilo, sem se preocupar com nada. E quando voltar, já tá pensando na próxima. A gente tem produtos para todos os gostos, para todos os tamanhos, preços, enfim. Você só não vai viajar se você não quiser. E para você que deseja empreender, tenha coragem, busque a Deus. Eu tenho certeza que assim como tem dado certo para mim e para tantos outros, vai dar certo para você também. E nós seremos profissionais para a glória de Deus, servindo para a glória de Deus. Vai dar tudo certo. Amém. Tem rede social? Tem rede social. Bem Turismo sempre, tanto no Face, quanto no Instagram, quanto no TikTok, em tudo que é lugar.
Telefone, se você quiser marcar para salvar o nosso contato, para ver os status também, 12 992 15 6491. Você consegue acompanhar. Tem o nosso site www.agenciabenturismo.com.br. Enfim, tudo que é canto você vai encontrar a Agência Benturismo. Não esquece, coloca lá Benturismo no Google. Você vai ver o que os nossos clientes estão falando. Eu tenho certeza que vai dar vontade de viajar. Bora! Deus abençoe. Amém. Pelo espaço, pelo trabalho. Deus continue dando graça a vocês. Amém. Tiago, que bom ter você aqui, cara. Amém, Vinícius. Foi bom, foi não? Foi bom, foi ótimo. Você acha que vai conseguir motivar pessoas aí? Ah, com certeza. Eu saio daqui motivado. Legal. GPS, gerando profissionais servos. Glória a Deus. E esse programa também a gente acredita muito nele, sabe, Tiago? Ele não tem fins lucrativos nenhum, cara. E a gente assim tá sonhando em motivar jovens, adolescentes e também aquelas pessoas lá com 30 e poucos anos, que foi seu caso. Tá tudo acabado, já tô velho. Nada. É para começar e continuar, tá bom? Que Deus continue abençoando você, sua família, seus filhos, sua esposa ali, e o seu os negócios, o seu empreendimento ali. Deus continue colocando as mãos cada dia mais e você vivendo o milagre de Deus. Amém. Tá bom? E Vinícius, a gente vai precisar de uns patrocinadores, vamos não? Tá. Gente, tem aqui na tela aqui, vai aparecer daqui a pouco aqui, podcast GPS aqui, a gente não tem ajuda de lugar nenhum, tá bom? Tá aqui, ó. Você pode anunciar a sua empresa aqui. É isso, Vinícius? Isso. Você pode anunciar a sua empresa. É só chamar no WhatsApp. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram. Entre em contato com a gente no Instagram. Vou deixar também o link da Benturismo. Né, Thiago? Tem que divulgar. E entre em contato com a gente. Ó, eu gostei disso. Eu quero apoiar esse trabalho. Eu quero fazer parte desse trabalho. Vem apoiar a gente aqui. O Thiago já está aqui nos apoiando, nos prestigiando com a sua presença, Vinícius, com a sua história. E se alguém tiver uma história legal e queira compartilhar com a gente aqui no GPS, no podcast aqui, como que faz? Entre em contato no Instagram, ou se tiver meu número ou o número do Pastor Daniel, entre em contato com a gente. Fala assim, olha, eu tenho uma história, eu quero contar a minha história. E a gente está aqui buscando histórias como a do Thiago para motivar jovens. Eu falo, a história do Thiago hoje me motiva. Conheço o Thiago da igreja. Thiago é grande referência para mim. Sempre foi, o Thiago sabe disso. Mas vendo a história dele e que a mão de Deus na vida dele, na empresa dele, me faz pensar, por que não? Por que eu não posso sair daqui e ser um empreendedor também? Então eu acho que essa é a lição. Gente, fique com Deus, obrigado. Mas não esqueça, tá bom? Compartilha aí, segue a gente na rede social aí e apresenta para todas as pessoas que você puderem, para que esse trabalho seja seja um programa de bênção para todas as pessoas, tá bom? Agradeço o Thiago mais uma vez, meu parceiro, Deus que abençoe. Amém. Meu irmão Vinícius, Deus que abençoe você. Amém. Michel também, que está ali assessorando a gente aqui, Deus que abençoe a todos. E nossa igreja fica na rua Cônigo Tobias, 168. Você é convidado a estar com a gente nos cultos de quarta-feira, domingo, Escola Bíblica Dominical. Você é convidado, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica aqui o nosso agradecimento. Podcast GPS gerando profissionais servos. Deus que abençoe. Amém. Amém.